Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeda da Villanueva. Desde já, antes de começar esse vídeo, eu quero mandar um forte abraço para um senhor que me reconheceu em Aparecida do Norte, o senhor Vicente. Creio eu que o nome dele seja Vicente Ribeiro de Taubaté. Então, meu caro Vicente, um grande abraço. Gostei muito de conhecê-lo lá. Fiquei muito surpreso pelo fato de ter sido reconhecido tão longe da minha casa. Apesar de que poucas pessoas também me reconhecem em Belém, mas enfim, mas pelo menos eu fico grato pela gentileza e também pelo fato de assistir meus vídeos, tá? Então, fica aqui o meu recado, já que você me pediu, né? Oh, manda um abraço para mim. Então, um grande abraço para você e para a sua família também. Mas já começando sobre o assunto, dando continuidade ao vídeo anterior, que eu falei sobre a questão do ritmo das cidades, em particular das cidades grandes como São Paulo, em que eu falei de uma certa ética do trabalho, ou pelo menos uma disciplina do trabalho e do consumo, obviamente que nós podemos questionar se isso pode ser chamado de ética, uma vez que a ética pressupõe algum tipo de ato ou de costume relacionado a um tipo de bem. Quando nós percebemos que certos aspectos de acumulação e de consumo são relacionados basicamente a um direcionamento que não é necessariamente um tipo de bem, e às vezes até mesmo se comporta um certo tipo de vício, ou então um certo tipo de indução, em que isto é colocado acima de outros valores, acima de outros tipos de bens, que são muito mais importantes ou são superiores, então nós podemos dizer que isso não é necessariamente um bem. Quando nós percebemos que certas pessoas vivem essa disciplina, esse tipo de rotina que direciona sempre ao fato de que você tendo mais, ou então você sendo cada vez mais rico, enfim, sem qualquer finalidade, senão uma certa exaltação do próprio ego, nós podemos dizer que isso constitui um problema. Porque, na verdade, quando nós realizamos determinadas coisas, seja na questão do trabalho, seja na questão da família, enfim, nós sempre temos que direcionar algum tipo de bem e algo que nem sempre nos vincule a nós mesmos. Ou seja, uma pessoa rica, por definição, deve se preocupar em ajudar as outras pessoas. E não somente naquele pensamento utilitarista que é típico do liberal, de afirmar, ah, não, eu estou criando emprego para essas pessoas, logo eu estou resolvendo o problema delas. De fato, nós não podemos negar que quando um empresário gera empregos para as pessoas, ele está de fato ajudando. Mas não pode se limitar somente a isso. Tem que haver um certo grau de humanidade e um grau de respeitabilidade para que as pessoas colaborem entre si de uma forma muito mais familiar. E isso que é o problema, muitas vezes, dessa mentalidade mercantilista liberal, que trata a relação humana não como uma questão de irmandade ou de fraternidade, mas sim num jogo de interesses egoísticos. Isso é tão problemático que explica muito bem o porquê das cidades serem uma massa de pessoas solitárias. Obviamente que existem alguns elementos que não somente estão ligados aos valores da cidade, como ao ritmo da cidade, ou seja, o ritmo corrido, o ritmo em que as pessoas não têm tempo para nada, como também a própria estrutura urbana da cidade. A forma como são construídas as estradas, como são construídos os prédios, enfim. Quando você chega em São Paulo, muitas vezes, eu penso que isso pode ser algo compartilhado por muitos paulistas, é que quando eles saem de casa, parece que, embora pretensamente essa sociedade tente ser ordenada, racionalizada, organizada, mas na prática você vive o caos. Você sai, sei lá, você pega um carro, você pega o ônibus, você pega o metrô e você vê assim aquela multidão de pessoas dispersas, cada um cuidando de suas vidas, cujas relações pessoais são as mínimas possíveis, sempre sendo direcionadas a sustentar uma grande engrenagem chamada uma cidade, né? Como São Paulo, que é uma gigantesca engrenagem mesmo. Então, quer dizer, quando você entra nesse redemoinho, você percebe o caos. E não somente o caos. Toda cidade, de fato, ela é instrumentalizada para agradar a essa engrenagem. Uma questão que nós podemos tirar das cidades históricas do Brasil e
qual foi a grande revolução que destruiu nossa cidade, porque se nós analisarmos bem, se nós tivermos assim um pouco de paciência, nós vamos observar que as cidades do Brasil em geral, pelo menos há um século atrás, tinham uma certa arquitetura, tinham uma certa identidade e tinham uma certa história. Se você observar São Paulo, a única região que eu reconheço alguma história ou alguma memória que possa falar, ou pelo menos que possa narrar aquilo que São Paulo foi, é a parte central, digamos, de São Bento, da parte do Mosteiro de São Bento, da Sé, do Anhangabaú, enfim. É a parte de São Paulo que restou. Porque se vocês observarem bem, quase toda São Paulo é praticamente uniformizada. A arquitetura ela não muda. Ela é sempre uma arquitetura comercial, uma arquitetura em geral feia, moderna, quadrada, cheia de cubos, então cheia de figuras geométricas, e não muda isso. E vocês observam que a dinâmica da cidade ela é tão rápida e ao mesmo tempo tão opressiva nesse aspecto, que você observa que, por exemplo, aqueles elementos que podemos reconhecer como uma tradição, como uma narrativa de uma cidade, ou seja, a cidade contando uma história, elas somem de uma hora para outra. Quer dizer, São Paulo daqui a 10 anos será uma outra São Paulo, não será mais uma mesma São Paulo. Não, você não vai reconhecer em si uma continuidade. Você vai sempre reconhecer que a arquitetura está sempre adequável a uma utilidade econômica e, ao mesmo tempo, né, baseado numa necessidade momentânea dos consumidores da cidade. É algo que você não vê, por exemplo, em São Luís. Quando você chega no centro histórico daquela cidade, que ainda tem todo um contorno do século XIX, você percebe que algum ponto daquela cidade foi guardado. A dinâmica, por assim dizer, da modernidade, seja ela na figura da intervenção estatal, da figura da expansão do Estado, ou então da figura própria do mercado capitalista, eles não conseguiram, de fato, demolir aquelas casas. Ou vocês acham que a Avenida Paulista um dia não foi tal como muitos centros históricos do Brasil? Quem conhece a Avenida Paulista no começo do século, antes da industrialização massiva de São Paulo, verá casas belíssimas que foram demolidas para colocar prédios feios, prédios de concreto horroroso, aquele concreto cinzento, né? Ou então, sei lá, você chega e observa como a questão da lógica econômica tem essa perversão. Digamos que você tem aquela casa gigantesca, aquele palácio gigantesco do Conde Francisco Matarazzo, que, se não me engano, estava localizado ali na parte da Paulista. E, por conta de uma questão de custo, o pessoal acabou demolindo a casa para construir um estacionamento e depois construir um shopping e assim sucessivamente. Então, se existe uma grande revolução que destruiu as cidades brasileiras, foi a revolução da urbanização radical. Da urbanização que segue não somente uma lógica progressiva, né, de burocratização estatal por um lado e também de burocratização do próprio mercado. Na verdade, o Estado e o mercado, longe da lenda liberal, eles caminham juntos. Quem acelerou o processo de industrialização do Brasil foi o Estado, ou pelo menos o Estado apoiou esse processo desordenado, inclusive. O processo este que acabou engolindo a historicidade das cidades brasileiras. Qual é a cidade hoje em dia que você encontra que realmente você reconhece algo que seja peculiar daquela cidade? Você não reconhece mais. Se você chegar em qualquer capital brasileira hoje em dia, elas parecem cada vez mais iguais, cada vez mais padronizadas. E não é somente padronizadas pelo Estado, mas também padronizadas pela economia de livre mercado. Claro que a gente não pode dizer que o Brasil tem uma economia de livre mercado prometida, já que existe também uma burocracia estatal absurda. Porém, o mercado também não é garantia de resguardo de tradições. Muito pelo contrário, o capitalismo também pode destruir tradições. Aliás, quem percebeu muito bem isso, mais do que qualquer liberal, foi o próprio Karl Marx. O Karl Marx se percebeu no processo capitalista também um mecanismo de agigantamento do poder estatal, como também um processo de destruição das tradições.
seja as tradições orgânicas comunitárias, as tradições do campo, as tradições também das pequenas cidades, enfim, a destruição dos valores, etc. Para o quê? Para uma sociedade de massas cada vez mais impessoalizada e cada vez mais diluída em guetos culturais, em guetos religiosos, em guetos éticos, enfim. Então, isso é algo que eu fico perplexo quando eu vejo essa direita conservadora de minha boca falar de tradição, falar de família, falar de cristianismo e não perceber que a própria estrutura social e econômica que eles defendem de fato foi responsável pela destruição da tradição. E observem que, quando nós falamos sobre essa questão do aspecto tradicional que está sendo destruído no Brasil, uma vez que essa revolução não somente é econômica, como também é uma revolução política, né? É claro que tudo isso está interligado, a política, a economia, enfim, as mentalidades, né? Então você vê que uma cidade como São Paulo, nos anos 30, nos anos 20, até os anos 30, você pode encontrar ainda prédios muito bonitos, né? Você poderia encontrar ainda uma paisagem que poderia ser reconhecida como peculiar de um determinado contexto histórico, como também de uma continuidade. Mas já que a gente já percebe que, hoje em dia, qualquer cidade do mundo, não somente do Brasil, tudo bem, cidades do Brasil estão cada vez mais padronizadas, cada vez mais feias, o concreto passa a rodo, o Estado financia o concreto, como os capitalistas, os pequenos, médios, grandes capitalistas financiam também o concreto porque é mais barato, né, e não é porque é bonito. Enfim, essa lógica acaba corroendo aquilo que nós chamamos de sociedade tradicional, né? Tanto a expansão capitalista no sentido global, né, tão alardeado, tão exaltado pelos Rodrigos Constantinos, pelo Instituto Milênio, nós vamos tirar o povo da miséria e não sei o quê. Tudo bem, eu acho até justo que a gente tenha que tirar o povo da miséria. Porém, a que preço nós queremos tirar as pessoas da miséria? Criando o quê? Uma cidade feia, uma cidade opressiva, uma cidade que parece um verdadeiro grotão soviético capitalista, porque é isso que está acontecendo, uma vez que o concreto, uma vez que as casas cada vez mais feias, disformes, atendem a uma concepção de racionalidade econômica, não tem nenhum elemento estético, nenhum elemento de beleza, né? A cidade basicamente é um Deus nos acuda, cada um por si, Deus por todos, ou Deus por nenhum, e no final da história eu pergunto, o que nós podemos propor para o país no sentido de preservar algo? Talvez o interior é que nos ensine a isso. O que foi o verdadeiro Brasil? Esse Brasil tradicional, esse Brasil agrário, esse Brasil católico, esse Brasil que as famílias tinham uma certa importância, contra um Brasil moderno, um Brasil que quer ser uma grande nação, mas quando se fala de grande nação, não a nação no sentido da fé, no sentido das virtudes teologais, da fé, da esperança, da caridade, não. É um país grande, né, dominador, né? Ou seja, a realpolitik, né, tanto no aspecto econômico, no aspecto político. Será que alguém pensa sobre isso? Será que alguém da direita brasileira pensa sobre isso? Eu acredito que não. E eu penso que, por exemplo, quando você está em Aparecida do Norte, e olha que a cidade Aparecida também segue o mesmo padrão de uma cidade grande, embora seja uma cidade pequena, ou seja, as casas são tudo cubículos, são, enfim, como qualquer cidade brasileira hoje em dia, né? Ficou enfeiada. Mas existe uma coisa muito interessante Aparecida, sabe o que é? É que o maior prédio de Aparecida é a igreja. Isso é uma coisa muito curiosa, porque se nós analisarmos o construto das cidades do Brasil como das cidades da Península Ibérica, em geral, a igreja era o maior prédio da cidade porque significava também a maior importância no aspecto da religiosidade. Hoje em dia, naturalmente, a igreja perde espaço, perde terreno, como também nós percebemos que, no final das contas, esse Brasil tradicional, esse Brasil que, de certa forma, nós até gostamos, ou seja, aquele Brasil de que as pessoas são familiares umas das outras, se conhecem, ele está morrendo. E ele está morrendo a partir do quê? Do princípio que consolidou a nação brasileira, que foi a ética católica. Então, quando você vê um bando de liberais meia-bocas trouxas, que vivem em condomínios fechados, e claro, muito bons por sinal, né? Você vive, sei lá,
no Itaim-Bibi, vive em Perdizes, vive num Alphaville da vida. Então você tem um mundinho particular próprio em que você defende o capitalismo no seu mais extremo, a cultura do alto interesse, desses menininhos leitinho com pera que não consegue nem mesmo chegar no Capão Redondo, na outra cidade de São Paulo. Porque se a gente analisa bem, a cidade de São Paulo são várias cidades de São Paulo. E a maioria desses bucetões aí, desses babaquinhos aí, nunca pegaram, sei lá, acho que nunca pegaram um ônibus pra uma baixada, nunca pegaram uma Diadema da vida, entendeu? Sei lá, nunca foram pra um subúrbio da vida. Então, para esse pessoal, é muito cômodo estar num certo conforto, quando, na verdade, nós percebemos que a nossa sociedade, embora, claro, seria ridículo eu afirmar que as pessoas elas não são beneficiadas economicamente dentro do estado de São Paulo. Existem muitas pessoas que procuram São Paulo justamente porque os empregos são melhores, os salários são melhores, enfim. Isso é evidente. Não seria tão demagógico a ponto de dizer que, de certa forma, essa engrenagem não beneficia as pessoas. Ela beneficia de alguma forma. Mas existe um problema. É aquela velha frase bíblica que diz que não só de pão vive o homem. E é aí que está. Ao mesmo tempo que você pode acumular bens, você pode acumular consumo, o que em si mesmo não é totalmente ruim, contanto que você não transforme isso no epicentro da sua vida. E, no entanto, você tem uma cidade feia, uma cidade de péssima qualidade, e eu digo não somente São Paulo, eu digo o Brasil inteiro é assim, né? E não há uma humanidade em torno disso. E veja que esse problema não é somente paulista, é um problema do mundo inteiro. Ó. Em particular em países como o nosso, ou países como os Estados Unidos, em que o processo de urbanização, de fato, sobrepõe essa lógica econômica em detrimento de outros aspectos da vida social. Então, basicamente, é isso que eu quis falar. Se a gente fala de uma ética, por assim dizer, nós só podemos falar de uma disciplina, porque ética mesmo, a gente pode até questionar com relação a isso. Uma vez que, apesar das pessoas estarem vivendo, consumindo ou acumulando, elas não estão felizes. E elas não estão felizes por uma razão muito simples. Não há humanidade em torno das cidades. As cidades estão violentas, as cidades estão cada vez mais deformadas na sua estrutura, e você vive o mais completo caos. Então, meus amigos, é isso. Termino por aqui.